Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde a vida nos presenteia com surpresas que nem sempre esperamos. Para não perderem nenhuma das minhas histórias, não se esqueçam de se inscrever e deixar o vosso like. A vossa interação é o meu combustível. Naquele dia, o sol forte do Rio de Janeiro aquecia o meu apartamento no charmoso bairro de Santa Teresa. Eu, Marina, estava a desfrutar da calma após um divórcio que me deixou com um vazio no coração e muito tempo livre nas mãos. A verdade é que, apesar de ter recuperado a minha liberdade, sentia falta de um toque masculino, de uma presença que me fizesse sentir desejada e viva. Eu estava vestida de forma simples, mas elegante, um chemise de seda cor de vinho, solto e leve, que realçava a minha figura, os meus 40 anos bem vividos e a herança das curvas brasileiras, especialmente as ancas largas que sempre atraíram olhares. Nos pés, apenas umas sandálias rasteiras de couro, confortáveis para o clima e para o aconchego do lar. O meu cabelo castanho escuro estava preso num coque descontraído, mas alguns fios rebeldes emolduravam o meu rosto, onde um sorriso pensativo pairava. Caminhei até a janela, observando o bondinho amarelo a deslizar pela rua. O aroma do café forte, acabado de fazer, enchia o ar. Foi então que ouvi um som persistente vindo do patamar. Um ruído metálico, desajeitado, de algo a ser forçado. Curiosa, e sempre atenta aos vizinhos, espreitei pela porta de entrada. Ali estava ele, Léo. O filho da minha amiga Patrícia. Um rapaz alto, de cabelo encaracolado, talvez com os seus 20 e poucos anos, que sempre considerei um sobrinho querido. Estava debruçado sobre a fechadura, com a testa franzida em concentração e frustração. As suas roupas, embora casuais, pareciam vincadas pelo longo dia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Transpirava um ar de cansaço juvenil, misturado com uma inocência que, confesso, achava um charme. Ele estava tão absorvido na sua tarefa que não me viu de imediato. Aproximei-me, sorrindo com a sua inaptidão. Léo, meu querido. O que é que andas a fazer aí a lutar com a porta? Perguntei com a voz mais melodiosa que consegui, com um sotaque carioca suave. Ele deu um salto, assustado, e virou-se, o rosto corando. Tia Marina. Desculpe. Eu perdi as chaves. Já procurei em todo lado. A mamãe ainda não chegou, e eu não sei o que fazer. A sua confissão de impotência tocou-me. Olhei para sua figura esguia, mas atlética, e senti uma pontada de carinho. O rapaz era, de facto, muito bonito. Ora essa, Léo. Ficar aqui no patamar até às tantas? Nem pensar. Vens beber um café comigo, declarei, num tom que não admitia recusa. Vou fazer-te companhia enquanto a Patrícia não chega. Entra, entra. Sabe, o meu ex-marido, o Eduardo, já não mora aqui. Tivemos que seguir caminhos diferentes. Então, não te preocupes com ele. O rubor nas suas bochechas intensificou-se. Ele olhou para mim, os olhos castanhos arregalados, e por um momento, senti o peso do meu chemise de seda, que, com um movimento, se abrirá ligeiramente na coxa, expondo um pouco mais as minhas pernas bronzeadas. Tive a leve sensação de que ele notou. Ele hesitou por um segundo, talvez intimidado pela ideia de estar sozinho com uma tia que, como se diz cá no Brasil, está no ponto. Mas a perspectiva de conforto e café venceu. Eu aceito, tia Marina. Muito obrigado, ele respondeu, a voz um pouco rouca. Abri a minha porta, e o Léo entrou. O ambiente acolhedor, com o cheiro a café,
incenso de sândalo e o som suave de uma bossa nova a tocar, pareceu envolvê-lo. Reparei que ele olhava discretamente para a decoração, mas o seu olhar voltava para mim. Fui à cozinha buscar o café. Enquanto isso, ele sentou-se na poltrona. Voltei com 2 chávenas de café e uma travessa com pão de queijo recém-assado. Ao sentar-me no sofá de veludo cor de esmeralda, cruzei as pernas de forma que o chemise escorregasse um pouco mais. O Léo engoliu em seco. Léo, comecei, o tom mais íntimo. Tu és um homem bonito, já. Estudioso. A tua mãe devia ter mais confiança em ti, sabes? Fico feliz por estares aqui comigo. Às vezes, a solidão aperta. E um pouco de cumplicidade faz sempre bem. Ele baixou o olhar, fixando a chávena. A senhora é que é linda, tia Marina. Não me admira que se sinta solitária, mas a senhora é o tipo de mulher que atrai todos os olhares. É uma deusa. As suas palavras, ditas com aquela inocência juvenil, derreteram-me. Inclinei-me ligeiramente para a frente, o meu decote em V a ficar ainda mais visível. Ah, Léo! Que elogio tão atrevido para um rapazinho da tua idade. Ri, um riso baixo e gutural. Mas sabes, não me chames senhora. Marina basta. E deusa? Bem, as deusas também se sentem sozinhas, querido. Peguei num pão de queijo e ofereci-lhe. Quando ele o pegou, os nossos dedos roçaram. A eletricidade entre nós, embora sutil, era palpável. Eu senti o meu coração a acelerar. Ele sentiu o calor do meu toque. Olha, Patrícia só chega às 20 horas. Temos mais umas boas horas pela frente. É bom ter alguém para conversar, especialmente sobre a vida. Não te importas de me fazer companhia, pois não? Perguntei, com um sorriso enigmático. O Léo olhou para mim, os seus olhos a expressarem uma confusão adorável e um crescente interesse. O momento estava a tornar-se mais carregado, mais íntimo do que se poderia esperar de um simples chá entre vizinhos. Eu podia sentir o cheiro da sua juventude, misturado com um perfume sutil. E ele, tenho a certeza, sentia o meu, um perfume de patchouli e baunilha, que sempre foi a minha assinatura. Claro que não, Mari. Marina, respondeu ele, a gaguejar ligeiramente ao pronunciar o meu nome. É um prazer. Ótimo. Mas já que me fizeste um elogio tão bonito, não vais sair daqui sem me dar uma mãozinha. Disse eu, levantando-me e caminhando até ao corredor, onde estava uma caixa de sapatos recém-chegada. Tenho que organizar estes sapatos na prateleira mais alta do closet. Tu és mais alto. Ajuda a tua tia aqui, sim? É um pequeno favor pela hospitalidade. O Léo levantou-se, curioso. As suas bochechas ainda estavam coradas, e a sua respiração um pouco mais acelerada. Eu podia jurar que a sua atenção estava totalmente em mim. Naquele momento, soube que a tarde no Rio de Janeiro prometia ser mais quente do que o sol lá fora. A aventura estava apenas a começar. A brisa suave que entrava pela janela da sala de estar parecia desaparecer assim que entramos no corredor que levava ao meu quarto. O Léo seguia-me, a sua silhueta um pouco tensa, mas os olhos fixos na curva das minhas ancas sob o tecido esvoaçante do chemise. Eu andava devagar, desfrutando da atenção dele e do jogo sutil que se desenrolava. A música de bossa nova parecia ter se tornado mais lenta, mais sensual, acompanhando o ritmo dos nossos passos. O meu quarto era o meu santuário.
As paredes em tons de areia, a cama de dossel com lençóis de linho branco e almofadas grandes e macias. Mas era o closet que representava o meu mundo. Não era apenas um armário, era uma pequena divisão, com um espelho de corpo inteiro e uma arara de roupas que parecia uma galeria de arte. Pronto, aqui está, anunciei, abrindo a porta do closet e ligando a luz interna. O Léo entrou, e o espaço, apesar de ser grande, pareceu encolher com a nossa presença. O ar estava perfumado com o meu cheiro favorito, a combinação de couro fino e seda engomada. A caixa de sapatos, uma elegante caixa azul marinho com o logo de um designer italiano, estava no chão. Estes novos saltos, Léo. São lindos, mas não consigo alcançá-los para os colocar lá em cima, expliquei, apontando para a prateleira superior, quase no teto. Os sapatos eram uns escarpins vermelhos de veludo, com um salto agulha impressionante, o meu mais recente capricho. Enquanto ele olhava para a prateleira, eu inclinei-me para pegar na caixa. A minha postura, com as ancas ligeiramente inclinadas e o chemise a esticar no tecido, não era de todo inocente. Senti o olhar dele nas minhas pernas, que estavam à mostra. Sim, eu tinha os tornozelos finos, mas os meus gêmeos e coxas eram firmes, fruto de anos de dança. Eu pego, Marina. Deixe-me ver, disse ele, a voz um pouco mais forte, como se estivesse a tentar recuperar o controlo. Ele era alto, mas teve que esticar o corpo, inclinando-se um pouco. Enquanto Léo se esforçava, os seus braços tensos a erguer a caixa, eu aproximei-me por trás. Não o toquei, mas a proximidade era uma carícia por si só. O cheiro do seu cabelo, ainda com um toque de shampoo, era inebriante. Cuidado, querido, sussurrei, a minha voz quase no seu ouvido. São sapatos importantes. Representam o meu novo começo. Saltos altos são sempre um sinal de que estamos prontas para voar. Ele baixou a caixa e virou-se, ficando a centímetros de mim. Os seus olhos, castanhos e sinceros, estavam fixos nos meus. Podia ver o seu peito a subir e a descer rapidamente. Estávamos tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo. Marina, ele começou, e engoliu em seco. Posso ser honesto? Desde que era miúdo, sempre a admirei. Não como uma tia. A senhora é a mulher mais fascinante que conheço. Elegante, forte e linda. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo pulsar do meu coração. As suas palavras, tão diretas e apaixonadas, eram o bálsamo que a minha alma solitária precisava. A minha resposta não foi verbal, levei a minha mão direita e, muito lentamente, toquei-lhe na bochecha. A sua pele era macia e quente. O gesto foi puramente afetuoso, mas o efeito foi avassalador. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sinto-me um idiota a dizer isto. Mas não consigo parar de olhar para si. Para o seu. Ele fez um gesto vago para o meu corpo, sem conseguir terminar a frase. Para as minhas curvas brasileiras. Não tenhas vergonha, Léo, eu disse, sorrindo de forma gentil. Eu sei o que os teus olhos veem. E sim, estou aqui sozinha. Desde o divórcio, sinto-me invisível. Especialmente estas ancas. O meu ex-marido nunca lhes deu o valor que merecem. Ele preferia sapatos rasos. Mas eu adoro a sensação de um bom salto, e de saber que tenho uma figura que atrai o olhar. A minha voz baixou para um tom de cumplicidade. De repente, ele agarrou a minha mão, que ainda estava na sua bochecha, e levou-a aos lábios. Beijou-a com reverência, não com a paixão de um amante,
mas com a ternura de um jovem a descobrir um sentimento profundo. Não se sinta invisível, Marina. Para mim, a senhora brilha mais que o sol do rio, ele sussurrou, a sua respiração quente na minha pele. O toque dele foi o catalisador. A energia entre nós mudou, deixando de ser apenas flerte para se tornar algo mais intenso. O closet, repleto dos meus perfumes e dos meus sapatos de luxo, tornou-se o nosso pequeno refúgio secreto. Afastei a minha mão suavemente, mas deixei a minha outra mão repousar no seu antebraço forte. Sabe, Léo, as mulheres como eu, nós gostamos de homens que nos admirem, que nos deem atenção de verdade. Às vezes, a inocência de um jovem é mais atraente do que a experiência de um adulto. Olhei para ele, os meus olhos a sustentarem o seu olhar. Senti-me poderosa, deusa e mulher. O Léo estava à minha mercê, e eu deleitava-me com isso. Vamos sair deste closet antes que o calor de Santa Teresa nos derreta, disse eu, com um sorriso. Mas obrigada pelo favor, e mais ainda pela honestidade. Peguei na caixa de sapatos de volta, o Léo estava imóvel. Os seus olhos estavam hipnotizados pelos meus. Eu farei qualquer coisa para ajudar, Marina. Qualquer coisa mesmo, ele respondeu, a voz embargada. Eu sei que sim, querido. E isso é um conforto. Agora, vem. Tenho um licor de maracujá caseiro para te oferecer. Mas tens de prometer que não vais contar nada a Patrícia sobre a minha solidão. O Léo assentiu, a sua expressão uma mistura de admiração e submissão. Ao sairmos do closet, eu sabia que a tarde não tinha terminado. O favor dos sapatos tinha sido apenas o prefácio de algo muito mais profundo e proibido. Voltamos para a sala de estar, mas a leveza de antes tinha sido substituída por uma eletricidade densa. O Léo parecia um pouco atordoado, como se tivesse acabado de sair de um sonho, mas os seus olhos brilhavam com uma nova intensidade. Eu, por outro lado, sentia-me revigorada. O flerte com o vizinho mais novo era o tônico que eu nem sabia que precisava. Vem, senta-te aqui, ao meu lado, convidei, batendo suavemente no sofá de veludo esmeralda. Ele obedeceu, sentando-se a uma distância que era íntima, mas ainda respeitosa. Eu fui buscar a bebida. Regressei com uma bandeja de prata. Nela, 2 pequenas taças de vidro talhado e uma garrafa de licor de maracujá caseiro. Este licor era o meu segredo, doce, mas com um toque azedo e forte, perfeito para descontrair e criar um ambiente especial. Isto é especial. A minha avó fazia, expliquei, servindo a bebida dourada. O aroma tropical e alcoólico pairava no ar. Bebemos devagar. É forte, Léo. Ele pegou na taça, e novamente, os nossos dedos roçaram. Desta vez, o toque foi prolongado, uma troca intencional de calor. Ele olhou-me nos olhos, e o seu sorriso era nervoso, mas genuíno. A sua hospitalidade, Marina, brindou ele, levantando a taça. A nossa nova cumplicidade, Léo, retribuí, e bebemos. O sabor era de fruta madura e mel, com o calor do álcool a espalhar-se rapidamente. Enquanto bebíamos, a conversa fluiu para longe da universidade e dos problemas de Chaves. Falamos sobre a vida, a solidão e o que realmente queríamos. Eu, falando com a experiência de 40 anos, ele, com o idealismo dos seus 20. O que é que te atrai numa mulher, Léo? Perguntei, de repente, com um tom de voz baixo, quase um sussurro. Ele parou, a taça a meio caminho dos lábios. O seu olhar fixou-se nas minhas mãos.
Os meus dedos, longos e bem cuidados, estavam a brincar com um anel de opala que herdei da minha mãe, um anel que acentuava a delicadeza dos meus pulsos. Eu gosto de elegância. De confiança. Gosto de mulheres que sabem o que querem, ele disse, a sua voz cada vez mais baixa. E gosto de detalhes. Gosto de ver a atenção que uma mulher dedica à forma como se veste, aos acessórios. Eu sorri, satisfeita. Passei a mão pelo meu chemise de seda cor de vinho. Detalhes. Como o tecido deste chemise? Ou o brilho da minha opala? Sim, respondeu ele, a respirar mais fundo. O tecido que escorrega, e a forma como seus pés estão, livres. A senhora não está a usar meias nem colantes. Os seus pés são, tão bonitos. Esta confissão inesperada fez o meu coração palpitar. Um pequeno fetiche. Um ponto fraco. Os meus pés estão livres, como tu dizes, Léo, respondi, levantando a perna e dobrando o joelho para que o meu pé, calçado apenas na sandália rasteira de couro, ficasse mais visível. Em casa, adoro sentir-me completamente à vontade. Mas os meus saltos altos, aqueles que me ajudaste a guardar, esses, são para a rua. Para mostrar poder. Ele olhava fixamente para o meu pé, fascinado. A sua admiração era tão palpável que eu quase senti cócegas. Aproveitei a oportunidade. Já que gostas de detalhes, eu disse, esticando a mão na direção dele, agora é a tua vez de me dares atenção. O meu pescoço está tenso. Sinto o peso do dia. Podes fazer-me uma massagem simples? Aqui, nos ombros. É o preço do segundo copo de licor. A sua reação foi instantânea. A hesitação desapareceu, substituída por um desejo de agradar. Ele largou a taça e moveu-se atrás de mim no sofá. O meu cabelo estava preso, e ele teve acesso total à minha nuca e aos meus ombros. Os seus dedos, inicialmente tímidos, começaram a massajar a pele nua do meu pescoço, onde o chemise estava aberto. O toque era suave, mas forte. Senti um arrepio. Não apenas pelo alívio, mas pela intimidade. O cheiro de maracujá, o calor dos seus dedos e a música suave criaram um coquetel sensorial. Assim, está perfeito, Léo. Tens mãos fortes e macias. És muito atencioso, suspirei, encostando a cabeça para trás, de forma a que a minha nuca tocasse ligeiramente o seu braço. Eu quero muito cuidar de si, Marina, ele sussurrou, a sua voz rouca de desejo contido. A massagem tornou-se mais lenta, mais deliberada, os seus polegares a traçar a linha do meu ombro, movendo-se perigosamente perto da gola do meu chemise. Num movimento brusco, talvez acidental, ou talvez intencional, ele deslizou a mão para a frente, roçando a lateral do meu seio. Parou de imediato, a mão suspensa no ar, o seu corpo tenso. Desculpe. Eu juro, não foi por mal. Fui desajeitado. Ele murmurou, o rosto a corar violentamente, e a tentar retirar a mão. Eu agarrei o seu pulso. O meu toque, agora, era firme. Olhei para a frente, mas senti a sua respiração no meu cabelo. Não retires, Léo. Fica. Não te preocupes. A culpa foi do licor, e da minha roupa. Continua. Por favor. Mas com mais convicção, murmurei, o meu coração a bater à porta das minhas costelas. O seu polegar regressou ao meu ombro, mas agora sua mão estava mais confiante. A massagem recomeçou, mas com uma nova promessa.
A cumplicidade tinha se transformado em sedução ativa. Eu sabia que o ponto de não retorno tinha sido ultrapassado. Eu era a deusa, e ele era o meu devoto, pronto para qualquer sacrifício. O licor de maracujá tinha feito o seu trabalho. A atmosfera na sala estava densa, quase pegajosa, com o calor do Rio de Janeiro a misturar-se com o calor que emanava dos nossos corpos. O Léo estava novamente sentado ao meu lado, mas desta vez, a distância entre nós era quase nula. O aroma do meu perfume de patchouli e o seu perfume juvenil misturavam-se de forma inebriante. A massagem tinha terminado, mas as suas mãos permaneciam nos meus ombros, não mais a massajar, mas a segurar-me, como se eu fosse frágil, ou como se ele estivesse a tentar equilibrar-se num limite perigoso. És um rapaz talentoso, Léo. As tuas mãos têm magia, murmurei, virando-me para o encarar completamente. O meu chemise abriu-se ligeiramente, revelando a curva da minha coxa direita. Ele baixou o olhar, evitando o meu. Estava visivelmente a lutar contra os seus instintos. Marina. Eu sinto que devia ir. A sua mãe deve estar a chegar, e... A Patrícia só chega às 20 horas. Ainda temos tempo, querido, interrompi, com um sorriso desafiador. Eu gostava de ver a sua luta interna, a sua hesitação casta. Além disso, ainda não te agradeci devidamente por me teres feito companhia e por me teres ouvido. Peguei na sua mão esquerda e comecei a traçar as linhas da sua palma com o meu dedo. O Léo estremeceu. Sabes, Léo, as mulheres divorciadas, nós redescobrimos coisas sobre nós mesmas. Coisas que o casamento abafou. Eu, por exemplo, voltei a ser muito atenta aos pormenores. Às pequenas diferenças. Gosto de sentir as texturas, sussurrei, enquanto os meus olhos subiam para o seu rosto. Texturas? Perguntou ele, a voz um mero fio. Sim. E tu, Léo? Tu gostas dos meus pés descalços. Mas o que é que andas a usar nos teus? Hoje, na universidade. O que te faz sentir forte? Ele ficou surpreendido com a pergunta, que parecia estranhamente íntima. Olhou para os seus pés. Ele estava a usar tênis de lona brancos, um pouco sujos do dia, com meias curtas e desportivas. Os meus tênis. Gosto de me sentir pronto para andar por toda Santa Teresa. São confortáveis, respondeu ele. Conforto, é bom. Mas a força é melhor, murmurei, e num movimento súbito e ousado, inclinei-me e baixei a minha mão até ao seu pé, ainda calçado. A minha mão pousou no topo do seu tênis de lona, cobrindo-o gentilmente. Senti o contorno dos seus dedos e a tensão do seu arco. Gosto da forma como eles te sustentam. Estes tênis. Estiveste com eles o dia todo, não estiveste? O cheiro, do trabalho. Do esforço, sussurrei, a minha voz quase inaudível, com a intenção de lhe dar uma sensação de poder sobre ele, mas de uma forma completamente inocente. O Léo ficou completamente imóvel. O meu toque no seu pé, através do tecido e da meia, causou-lhe um rubor que se espalhou pelo seu pescoço. O seu fôlego ficou preso. Marina. Isso é. Ele tentou falar, mas a palavra ficou presa na sua garganta. É apenas cumplicidade, Léo, completei eu, retirando a mão com a mesma lentidão com que a tinha colocado. É o nosso segredo. A tua força nos teus tênis. A minha elegância nos meus saltos de veludo. Dois mundos diferentes, mas a tocar-se. Aproximei-me do seu rosto. Ele não se mexeu.
Os seus lábios estavam entreabertos. O ar estava a arder. O que é que precisas, Léo? Para te sentires vivo? Perguntei, quase um comando, mas com a ternura de uma confidente. Ele olhou-me nos olhos, e a sua confusão juvenil desapareceu, substituída por uma determinação madura. Preciso de me sentir desejado. Não como um miúdo. Como um homem, ele confessou, a sua voz baixa e rouca. Ouvir estas palavras dele, o jovem viril, fez o meu corpo vibrar. O meu vazio interior parecia encher-se. Então, vamos parar de falar sobre sapatos e tênis, querido, disse eu, a minha mão direita subindo para sua nuca, os meus dedos a afagarem suavemente os seus caracóis. Acho que o nosso tempo de conversa terminou. Se queres sentir-te homem, é hora de agir como tal. Numa fração de segundo, eu inclinei-me para ele. O nosso encontro estava prestes a passar para outro nível. O licor, o calor, a confissão e o segredo do tênis tinham nos levado a um lugar onde a inocência de Santa Teresa não existia. Aquele instante pairou no ar, mais pesado e carregado do que a brisa da Baía de Guanabara. Eu estava tão perto do Léo que podia sentir o cheiro da sua juventude, uma mistura de suor limpo, o perfume sutil e a excitação nervosa. A sua confissão de querer ser desejado como um homem tinha me dado a permissão que a minha alma, faminta após o divórcio, ansiava. O meu rosto estava a centímetros do dele. Os meus olhos, pintados com um traço de eyeliner e sombra de bronze, fixaram os seus, que estavam agora arregalados, mas firmes. Um homem demonstra o seu desejo, Léo. Ele não espera que a Deus o sirva, sussurrei, a voz profunda e rouca. Não lhe dei tempo para responder. O meu toque na sua nuca tornou-se um convite firme. Inclinei-me e o nosso beijo aconteceu. Não foi um beijo de descoberta juvenil, mas uma união intensa e desesperada, cheia do vazio que eu sentia e do fogo que ele mal conseguia conter. As suas mãos, que estavam hesitantes nos meus ombros, finalmente encontraram o seu caminho e agarraram a minha cintura com uma força surpreendente. Pude sentir a sua pulsação acelerada contra o meu corpo. A inocência juvenil desapareceu completamente, e ele estava a agir como o homem que ansiava ser. Aquele momento foi a minha vingança silenciosa contra o meu ex-marido, contra a solidão do divórcio. Eu sentia-me desejada e poderosa. O chemise de seda, que até então me vestia de forma recatada, tornou-se uma segunda pele, revelando e escondendo, intensificando a atração. Afastamo-nos para respirar, e ele olhou para mim com uma paixão que me fez perder o fôlego. Marina. Eu não consigo parar, ele ofegou. Não pares, Léo. É o nosso segredo. O teu segredo, o meu segredo. Ninguém tem de saber, eu disse, a minha mão a deslizar do seu rosto para o seu peito, sentindo o ritmo cardíaco acelerado sob o tecido fino da sua camisa. Sem mais palavras, levantei-me, mas não o soltei. Segurei a sua mão com firmeza, a palma quente na minha, e levá-lo para o meu quarto. Ele seguiu-me sem hesitar. O closet e a sala de estar eram apenas o prefácio, o quarto, o meu santuário, era onde a história seria escrita. A luz na divisão era suave, filtrada pelas persianas. A cama de dossel parecia um altar. A bossa nova tinha parado de tocar, e o silêncio era interrompido apenas pela nossa respiração pesada. O que aconteceu em seguida foi uma dança íntima, cheia de toques, carícias e sussurros que ficaram presos entre as paredes do meu quarto. Não se tratava apenas do ato físico, tratava-se de Léo aprovar a sua masculinidade e de mim a reclamar a minha feminilidade e o meu poder.
Ele beijava-me com uma voracidade que me surpreendeu, e eu deixava-me levar pela sua energia juvenil. As suas mãos eram firmes, mas cuidadosas, explorando as curvas que ele tanto admirava. Senti-me a deusa que ele me tinha chamado. A senhora é tudo o que eu imaginei, ele murmurou, a sua voz cheia de adoração. E tu, Léo, és o fogo que eu precisava. O meu bondinho desgovernado, respondi, rindo baixinho. O tempo desapareceu. Naquele espaço, éramos apenas Marina e Léo, dois vizinhos a partilhar um segredo intenso e proibido. Houve um momento de silêncio, de corpos entrelaçados e respirações sincronizadas, após o clímax da nossa união. Ele estava deitado ao meu lado, a sua cabeça apoiada no meu braço. A sua pele estava macia e quente, e ele parecia completamente em paz. Isto foi a coisa mais real que senti na vida, ele confessou. Para mim também, meu querido, respondi, beijando-lhe a testa. A solidão terminou hoje. Levantamo-nos devagar. O Léo arrumou a sua roupa com a rapidez de quem tem um segredo a proteger. Eu voltei a fechar o meu chemise de seda, que agora parecia um troféu. Tenho de ir, Marina. Antes que a mamã chegue. Mas, voltarei. Tu sabes que sim, disse ele, os olhos a prometerem a eternidade. Eu sei que sim, Léo. As chaves não vão aparecer tão cedo, sorri, o meu sorriso a esconder um profundo mistério. Acompanhei-o até a porta. Demos um último beijo, rápido e cheio de promessas. Ele saiu e fechou a porta atrás de si. Fiquei parada no corredor, encostada à porta, com o cheiro a patchouli e a juventude dele a pairar à minha volta. Sorri. Eu não tinha apenas resolvido a minha solidão, tinha iniciado uma nova aventura. Naquele momento, ouvi o som do bondinho a regressar, e o telefone a tocar. Era a Patrícia. Marina, querida. Nem imaginas o que me aconteceu. Perdi o meu telemóvel. Estou a ligar do telefone da Luísa. Só chego em casa daqui a 1h30. Viste o Léo? Ele perdeu as chaves. Está a ter que esperar por mim na porta da nossa vizinha, a dona Odete. Pobre rapaz. O meu sorriso desapareceu. O meu coração gelou. Odete. A Patrícia pensava que o Léo estava à espera na porta da vizinha idosa, a dona Odete, que mora do outro lado do patamar. Ele mentiu à mãe. Ele disse-lhe que esperaria por ela, mas no apartamento da dona Odete. Ele não me disse que tinha mentido. Olhei para o telefone na minha mão. O meu segredo era agora mais profundo e perigoso do que eu imaginava. O Léo não era apenas um rapaz ingênuo, ele era um conspirador. O nosso caso, que começou inocentemente, tinha se tornado uma aventura proibida e calculada. Senti uma mistura de choque e excitação. A campainha tocou. Olhei para a porta. Era demasiado cedo para a Patrícia. Quem seria? A minha mão apertou a maçaneta. O mistério tinha acabado de começar.